Hoje estamos recebendo o nosso querido irmão Alessandro. Pertence ao Centro Espírita de Jesus. Centro Espírita, eu falei semana passada sobre ele, porque eu sempre falo que o Espírito é a célula das casas espíritas de Santos, né? As pessoas acabaram saindo e acabaram abrindo várias casas espíritas. E eu não sei se eu falei ou não, mas a dona Maria Márcia, ela é a responsável espiritual por todas as casas espíritas da Baixada Santista. Está tudo sob a coordenação de nossa irmã. Vamos, como sempre fazemos, temos o livro de Dona Maria Márcia, sobre a Carlos Lacerda, e fazem uma página que a gente vê que percebemos. Então, vamos ouvir um pouco do que Dona Maria Márcia tem em seus livros deixado para nós, referências de reflexão, para que possamos compreender de como estamos. O título é Não Desperdice Tempo. Não desperdice o tesouro do tempo na bênção desta sua presente encarnação. Ninguém sabe dizer quando há de voltar a oportunidade que se vai. Jamais peça que a vida espere indefinidamente por você e pela sua boa vontade. Com todas as suas limitações e dificuldades, por maiores que eles apareçam, nada impede que venha fazer o melhor e superar-se. Dos elementos indispensáveis à aquisição da felicidade ao seu alcance, nenhum deles lhe falta. Muitas de suas escolhas já foram previamente feitas por você mesmo, através de atitudes que as determinaram. A mão que maneja o punhal é a mesma que pode manejar o bisturi. Não há quem tenha caído tão profundamente que, desde que eu queira, não mais consiga se levantar. Assim, não admito que alguém possa ter sido criado por Deus com a predestinação do mal. Por entre as pedras, a fonte cristalina se põe a gelar. Sobre o berço forrado de espinhos, as cetinosas rosas desabrocham. Então, que possamos refletir, né? São mensagens que vêm para conversar com a gente, né? Essas são ferramentas importantes demais nos momentos atuais em que estamos vivendo. Nosso querido irmão está acessando, vou passar o microfone para ele, desejando novamente que seja bem-vindo a esta casa, esse aqui é o seu momento, que possamos receber suas palavras nesta noite. Tá bom, meu? Então, vamos juntos orar, fechando os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, sentindo-se filho e filho de Deus, um espírito imortal, aprendiz do Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por podermos sentar à mesa e tu nos trazer a água da fé, o pão da bondade, os dedicados benfeitores espirituais que constantemente nos auxiliam, leve as nossas flores da gratidão. Se conosco, Jesus, no trabalho que é teu, assim seja. Na noite de hoje, primeiro agradecer o convite, trazemos um abraço fraterno dos voluntários do Centro Espírita de Jesus e dos trabalhadores nas redes da caridade. Juntos vamos refletir a importância das leis divinas das nossas vidas
vidas e principalmente a nossa programação reencarnatória. No Livro dos Espíritos, o inesquecível mensageiro de Jesus, do ginascídio de mulher, o maior dentre eles, o Senhor Allan Kardec, que outrora João Batista, vai nos mostrar que a lei do esquecimento não é uma lei do esquecimento total, é uma lei do esquecimento parcial, na questão 393 do Livro dos Espíritos. E mais tarde, esse Sigismundo que vai nos mostrar, que é o Sr. André Luiz, representando aqui lá ele e toda uma comunidade, com autorização do Sigismundo. Mas eu não vou entrar em Sigismundo, eu vou abordar algo mais prático, que é a Leonarda Lucinda, o diálogo da Lucinda, que é o anjo de guarda, com a Leonarda, que vai encarnar o que aconteceu conosco antes de nós encarnarmos. Nos ensina o benfeitor Honório, no seu livro Dias Felizes, a uma preparação, não só do nosso anjo de guarda, mas com vários especialistas do mundo espiritual, historiadores que sabem a história verdadeira, não a história que foi registrada em livros, e especialistas nas parábolas de Jesus, ou seja, nas exegeses. No belíssimo livro Dias Felizes, no capítulo Contratos Espirituais, ele fala de maneira bastante bela o que está no Livro dos Espíritos, e amplia a visão. Por isso que a gente vai entender o Sigismundo e vai entender a senhora Leonarda Lucinda no livro de Humberto de Campos, Pontos e Pontos. Está combinado? Então vocês podem me parar, dialogar, e usar aí a ferramenta do amor que se chama a voz, o diálogo, como bem ensinou Jesus. Pois bem, quando a gente pega o Livro de Luz da Humanidade, o Livro dos Espíritos, que tem 4 livros dentro do Livro dos Espíritos, o livro primeiro, As Causas Primárias, o livro segundo, O Mundo Espiritual, O Mundo dos Espíritos, o livro terceiro, As Leis Morais, ou Leis Divinas, e o livro 4, Esperanças e Consolações, temos ali então toda a bagagem para respondermos como espírito que somos perguntas que pelo menos eu fazia quando era adolescente e ninguém tinha me respondido até aquela questão: o que sou, da onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou. Pronto, então dá para responder. Da onde eu vim, princípio inteligente, questão 23 do Livro dos Espíritos. Quando entrei no reino nominal, a gente vai ver questão 76, um espírito imortal, filho de Deus, ou seja, como fala de antes, herdeiro do universo. O que estou fazendo aqui? Estudando para poder sentir e vivenciar as leis divinas e as virtudes. Para onde vou? Pura e eterna felicidade, questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos ver agora com detalhes, porque esse aqui tem uma pessoa, não mais do que uma, vindo à casa pela primeira vez. Tem alguém dos encarnados, é claro, vindo pela primeira vez, só balança a cabeça, não quero que levante a mão para não constranger, porque às vezes a pessoa é tímida como eu, e às vezes não quer levantar a mão. Então, não está vindo, todo mundo já é da casa, então venha principalmente estudar nos grupos da casa, porque dá para falar mais. Eu aqui vou só dar uma visão geral. Então vamos lá, para ser fiel no pouco, como diz Jesus na parábola: se fosse fiel no pouco, serás fiéis no mundo. Se eu não for fiel a Kardec, eu serei fiel a Jesus? Impossível. E hoje, no movimento espírita, que somos nós os encarnados, será que as pessoas estão sendo fiéis a Kardec? Porque, de acordo com o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, em 3 versículos distintos, ele fala: haverá falsos cristos e falsos profetas, que enganarão a muitos. E o Senhor Allan Kardec, no Livro de Luz da Humanidade, voltado às virtudes, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro onde mostra todas as virtudes que devemos desenvolver, ele coloca um capítulo inteiro sobre os falsos cristos e falsos profetas. Há falsos profetas no mundo de regeneração? Não. Então, de acordo com Chico e Emmanuel, quando Chico Xavier vai à segunda visita ao Pinga Fogo, na década de 70, se não falha a memória, as senhoras, por favor, sejam fiéis aos benfeitores, não busquem no oráculo moderno, que é a rede mundial de computadores, e vocês verão que fizeram várias perguntas da plateia a ele. Na primeira visita não foi feita perguntas da plateia, foram feitas perguntas via telefone. Pois bem, na segunda visita, uma das perguntas é: quando será o mundo de regeneração? Estou usando o meu linguajar, porque eu sei que vocês vão ser fiéis aos 2 benfeitores.
o Emmanuel, o Chico Xavier, a resposta. Benfeitor Emmanuel está aqui presente e diz que a aurora do mundo de regeneração é o ano de 2057. Você que é bom de matemática, eu sei, é só lembrar do seu salário. Pois bem, 1857, publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, ou seja, 2 gerações. Por isso a benfeitora Maria Máximo nos faz a convite, reflexão dessa noite. Estamos aproveitando o tempo de Deus na nossa existência? O que vamos levar da vida? A vida que estamos levando, os nossos irmãos gaúchos estão nos mostrando para todos nós. A virtude do despedimento, quando eles agradecem, estou vivo. Então fica como reflexão, porque às vezes a gente está correndo em coisas materiais, como ensina a benfeitora, esquecendo que somos seres espirituais. Questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos com E maiúsculo? Olha a resposta, que é belíssima, profunda. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes na criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota, ou seja, agora Allan Kardec explica. O vocábulo espírito está até descrito aqui no livro, é empregado para designar as individualidades dos seres dessa propósito, e não mais o elemento inteligente do universo. Então, o espírito com E maiúsculo somos nós, e são já os espíritos puros. Nós só tivemos a felicidade de conhecer um, que é Jesus. Mas há outros espíritos puros no universo. Um já é belo, mas tem muita gente que não quer muito diálogo com ele, embora ele quer dialogar, porque ele mesmo elucidou. Das ovelhas que o Pai me deu, nenhuma se perdeu. É a missão dele. Então, um dia, eu, D'Alessandro, estou muito orgulhoso, como zelador Publius Lentus, vou deixar o orgulho de lado, transformar em humildade. E aí, é claro, eu consigo então, como é hoje o benfeitor, um dos ministros do Senhor Jesus, Emmanuel. Pois bem, mas voltando aqui, vamos lá. Como que eu consigo povoar o universo fora do mundo material? Que atributo eu tenho que ter na condição de espírito? Calma, tanta gente respondendo, não estou escutando, dando até brincadeira, eu sei que você está agindo. Mas percebe, para eu povoar o universo, eu não posso ser material. Então ele dá a primeira dica daquilo que somos, um espírito imortal. Estamos encarnados. Então os benfeitores que estão aqui presentes, sejam os nossos anjos de guarda, espíritos familiares, ou mesmo trabalhadores da casa, eles só não têm um corpinho físico, mas eles, como nós, são espíritos imortais. Mas será que nós, os encarnados, estamos sentindo que somos espíritos imortais e vivendo como espírito imortal? Que é a proposta das questões 115 e 266, que eu vou ler daqui a pouquinho. Fica a primeira pergunta. Porque uma coisa é saber, como ensina Jesus na parábola do fermento. Há 3 medidas de farinha. Benfeitor Adália ensina. As 3 medidas são os verbos saber, sentir e vivenciar. O benfeitor Humberto de Campos, através do benfeitor Chico Xavier, na belíssima obra Boa Nova, no capítulo 14, que nós estudamos no ano passado aqui, no capítulo a qual Nicodemos vai conversar com Jesus, a primeira pergunta que Jesus faz a Nicodemos é: Nicodemos, você sente os textos que você interpreta? Então Jesus, mestre por excelência, já estava mostrando o que a benfeitora Adália só está relembrando. Primeiro verbo, saber. Segundo verbo, sentir. Terceiro verbo, vivenciar. Entre o saber e o sentir, quem faz o elo é o verbo refletir. Se eu não refletir o conhecimento na minha existência, eu não sinto, ou seja, eu não internalizo, logo eu não vivencio. Foi muito rápido. Então é aquela frase de Jesus em Mateus 18: esse povo me ama com os lábios, seu coração está longe de mim. Eu posso ficar 50 anos dentro de uma casa espírita, sabendo que eu sou espírito imortal, mas se eu não internalizar, eu não vivo.
que é o depoimento da obra Os Mensageiros, lembra? Que foi até só um personagem do lado distorcido, que é uma peça de cinema. Mas no livro Os Mensageiros estava lá Otávio. Não é só o Otávio que acontece aquilo, que a gente é programado, mas quando está encarnado, no movimento de não fazer reflexões, eu posso fazer escolhas egóicas. E como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, lembra da sequência? Primeiro item, justiça das aflições. Segundo item, esse mesmo que vocês estão pensando, mas estão com vergonha de falar. Mas o público da internet está entendendo que vocês estão com vergonha. Causas atuais das aflições. Terceiro item, causas anteriores às aflições. Por que o homem da educação, sob um pseudônimo, é claro, porque ele não queria interferir a obra que é do Cristo, a interferência dele, espírito superior, porque espírito superior ainda traz erros, claro. Só não erra quem? Mestre. Mas quando eu erro, eu estou crescendo diante do erro, porque eu posso crescer através do acerto e do erro. No nosso nível evolutivo, a gente vai mais crescer através do erro do que acerto. Quem vai mais acertar do que errar são os espíritos superiores, a tal grau que não mais erra, aí já é mestre, não é aprendiz. Tudo bem? Que na Terra só tem um mestre, embora está cheio de pseudos mestres. Pois bem, voltando para cá, lembra que eu tenho que fazer esse movimento de... Por que ele colocou na sequência causas atuais? Porque ele sabia exatamente que se eu não me sentir espírito mortal, eu vou criar algo que não estava na minha programação, que é o caso do Otávio, pronto. Um exemplo, que não mostra no filme, mas eu sei que você vai ser fiel a ele e vai vir estudar aqui, nos dias específicos da casa. O Otávio foi programado por 6 benfeitores espirituais, depois recebeu os 6 como órfãos. Mas quando ele está encarnado, o que ele vai buscar? Como ele traz a tendência, como a gente traz as nossas tendências, porque tendência não sobe, só se transforma. Ele queria porque queria casar. E aí então ele vai buscar um psicanalista. Os psicanalistas são materialistas, porque Freud é materialista na época, porque no mundo espiritual já se transformou. Está no livro Tormentos da Obsessão, que vocês podem ser fiel ao benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, pela editora Fé. O ano do livro é de 1991, para quem está perguntando na internet. Pois bem, o Otávio queria sexo, porque o sexo aproxima os corpos, é o amor que aproxima as almas. Nisso dele engravidar uma mulher, vai casar com a mulher, não por amor, mas por obrigação. Não existe a lei de obrigação do universo, diante das leis divinas, está no livro dos Espíritos, e depois as leis também nas outras obras da purificação. É só ler o Evangelho, Lázaro mostra uma lei, lei do dever, no capítulo 17, 27. Então volta para cá. E aí então traz até uma criança. O que ele fala para todos nós? Em 1944, o senhor Otávio, ele abandona os 6 órfãos para ficar com alguém que não estava na programação dele. Traduzindo o Evangelho segundo o Espiritismo: causas atuais das aflições. Isso não é sério? A diferença entre saber e sentir. Por isso que na questão 266, você está anotando as questões porque você vai ser fiel ao espírito Allan Kardec, compreensível? Então, antes de dormir, você com seu anjo de guarda, que é um espírito superior, foi colocado por Deus para te acompanhar desde o teu nascimento até a tua morte. Todo mundo da Terra tem anjo de guarda, ninguém é órfão de anjo de guarda. Ele ou ela que sabe muito mais do que eu e te conhece de várias existências. Eu estou tendo a alegria de te conhecer nessa. Não sei se você gosta de mim, mas tudo bem, pelo menos eu estou gostando de você. E aí o que acontece? Pelos processos intuitivos ele vai demonstrar em ela a importância entre saber, mas para algo mais profundo, sentir, para poder vivenciar. Princípio? Então você, antes de dormir, está anotando aí, vai ser fiel e vai ler a questão 76 de novo, 115 que eu vou pular, 266, eu vou chegar agora, e daqui a pouquinho a 393, combinado? Balança a cabeça. Eu sabia que você está aqui no teste do Brasil. Posso ir embora porque ele tirou uma selfie do lado. Pode ir embora. Brincadeira, mas é só para mostrar que você fez um compromisso não comigo, com os espíritos superiores e com Jesus. Bom, vamos lá.
questão 266 do Livro dos Espíritos. Não parece natural que os espíritos, com E maiúsculo, ó gente aí, escolham as provas menos penosas? Me dizem, não sei se é verdade. Eu quero nascer milionário, porque assim eu tenho que trabalhar. E eu não tenho amigo milionário nessa prova existência. Tive uns ricos assim, né? Pelo que eu vejo de longe, quem normalmente tem muito dinheiro, para manter o dinheiro ou multiplicar o dinheiro, tem muito trabalho. Pelo menos no aspecto intelectual da palavra. Porque tem dois tipos de trabalho, intelectual e moral, como ensina Kardec no capítulo Lei do Trabalho. Por isso que é o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Então, de novo a pergunta. Não parece natural que os espíritos escolhem as provas menos penosas? Olha a resposta que é mais profunda ainda. A pergunta já é bela. Resposta. Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Agora o Kardec vai ampliar a resposta. É uma das poucas respostas que Kardec vem e escreve um texto belíssimo, né? Porque Kardec é espírito superior, tá? De acordo com Emmanuel, a Caminho da Luz, por exemplo. Você pega, é o Emmanuel que dá dica. Dos espíritos que estavam lá nessa cidade, o mais preparado para ser o purificador era ele. Não foi Santo Agostinho nem o São Luís. É o Kardec, porque Kardec hoje, de novo, é João Batista ontem. A resposta dele: o ser humano sobre a Terra é colocado sob a influência de ideias carnais, que foi o alerta até da benfeitora Maria Nossa. Não vê em suas provas senão o lado penoso, ou seja, trabalhoso. E é por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, contudo, ele compara esses prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável, que entrevê então, que lhe importa alguns sofrimentos passageiros. Olha o Kardec fazendo pergunta, porque refletir é fazer perguntas. Por isso que Jesus fazia a pergunta para as pessoas. E eu sei que você faz pergunta para você. O nome disso na psicologia, diálogo interno. E eu sei que você é um ótimo pai, uma ótima mãe, né? Claro, no nosso nível evolutivo, você não é o Superman, nem a Mulher Maravilha. Você faz os seus filhos também pensarem sobre as suas escolhas. E você também é um avô dedicado que faz o outro pensar. Que não fazer o outro pensar deixa o outro escravo dos seus pensamentos egóicos, limitantes. Tá bom? Então, por isso eu estou aqui comparando quem ensinou hoje o que a psicologia moderna faz. Ontem, 1857, o seu Kardec. Pois bem, o espírito pode, pois, escolher as provas mais rudes, por conseguinte, a existência mais penosa, na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor. Como o doente escolhe frequentemente um remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. O que quer ver seu nome ligado no descobrimento de um país desconhecido não escolhe um caminho florido. Sabe os perigos que correm, mas sabe também a glória que o espera se for bem sucedido. Pausa, parei aqui, que a resposta continua, mas eu sei que você vai ler e principalmente refletir hoje, porque você prometeu para você mesmo e para o seu anjo de guarda. Tudo bem já na resposta? Belíssima? Então, quando eu estou no mundo espiritual, dá para eu não me sentir espírito imortal e não viver como espírito imortal? Impossível. Agora, como encarnado, é aquele alerta de Jesus. Não é isso que no Evangelho de Mateus 26:41. Vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é a carne, é células. Mas quando a gente está mergulhado na matéria, eu, em vez de pensar, sentir e viver como espírito imortal, eu posso pensar como um ser humano, se me sentir um ser humano e viver como um ser humano. Deu para ver a distinção? E aí, quem quiser se aprofundar o que é a carne, Emmanuel escreve num texto belíssimo no livro dele, Caminho, Verdade e Vida, um capítulo, mas é o Allan Kardec que fala no belíssimo livro O Céu e o Inferno sobre a carne fraca. Ele explica muito bem que é o espírito que comanda a matéria, não é a matéria que comanda o espírito. Você que é mulher sabe disso. Você sabe que nos seus hormônios chegou aquele período onde você vai ser mais solicitada ao seu corpo físico. Se você é um espírito imortal rebelde, o que você vai fazer? Vai descontar nos outros, a começar pelo marido, a sua rebeldia. Porque vocês veem uma Maria Máximo, que passou por isso sendo rebelde, uma Joana de Ângeles, uma Meimei,
E os homens com tanta, vamos dizer assim, ciúme e inveja das mulheres, que a menopausa puxou uma para eles, a andropausa, para também eles falarem, né, que são bravos. Mas veja, não é o hormônio que comanda o espírito, é o espírito que orienta o hormônio. Se fosse então assim, eu tomava remédio e me curava da depressão. A depressão é do espírito imortal, ficar preso no passado. O remédio só ajuda a me ajudar, como o passe, como a água fluídica, como a oração intercessória, que está no livro dos Espíritos. Mas sou eu que tenho que construir o reino de Deus dentro de mim, conforme ensina Jesus em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mas eu, mergulhado como homem, eu quero primeiro construir tudo aquilo que vai ser acrescentado para depois buscar o reino de Deus. Viu a diferença? O equívoco, que era no caso de Judas, está no livro dos Membros, que eu trouxe aqui para vocês. Eu posso então pensar como homem, ao invés de pensar, sentir e viver como espírito imortal. Pois bem, então vamos lá. Capítulo 20 do belíssimo livro, do livro dos Membros, da influência moral do médium. Sempre se há dito, questão item 226, pergunta número 2. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos seres humanos de bem? Porque se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau que delas o mal? Você poderia já ter feito essa pergunta como fez o Kardec lá em 1860 já. Eu vejo um monte de gente aqui que nasceu médio, o nome disso é, né? Médio ostensivo, uma linguagem assim mais informal. E eu não tenho mediunidade, ou seja, você tem, porque é a sua intuição, é o sexto chakra que está aqui, ó. Olha a resposta, belíssima. Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que os homens há privado delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensais que Deus recusa meios de salvação aos responsáveis? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-nos nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para a mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Belíssimo, não? Eu poderia perguntar para os médiuns da casa quantos já tinham lido, estudado e sentido quando vou fazer isso. Seria falta de caridade. É porque é o livro mais esquecido pelos médiuns. Será que é à toa que o Kardec escreveu o livro dos médiuns? Não sendo médium, sim, senhor. Bem, voltando para cá, questão 393 sobre o esquecimento, para a gente homenagear a Leonardo, que a Leonardo somos nós também, no nosso dia a dia. Tá? Questão 393. Então, de novo, eu estou aqui lendo algumas questões cujas respostas são longas e eu tenho X minutos, é óbvio, porque as senhoras têm compromisso e principalmente os benfeitores, mas vocês prometeram para vocês mesmos, para os vossos anjos guardiões, para serem fiéis a Kardec, para ser fiel a Jesus. Combinado? Questão 393. Perguntou o senhor Allan Kardec: de que maneira pode o ser humano ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida da existência caída do esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se lembrasse do que as originou, mas no momento em que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e está assim sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Pergunta de Kardec. Resposta: a cada nova existência, o ser humano tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Então, pausa. Bem, tudo aquilo que já está de acordo com as leis divinas, questão 630. Mal, tudo aquilo que é contrário às leis divinas. Então, vamos separar.
vamos na próxima existência, os benfeitores propõem assim, os benfeitores da casa, o Cosmo, para mim como Nelson, olha a programação de vocês para ajudar a doutrina espírita e ir lá para a Arábia. Aí a gente fala os dois sim. Mas na Arábia é costume da lei humana um homem ter várias mulheres. No nosso íntimo, nós que casamos com uma mulher, nós vamos seguir as leis dos homens ou vamos seguir as leis de Deus? As leis de Deus. Eu não perco aquilo que eu já conquistei. Percebeu? Porque aqui foi uma analogia rápida. É isso que ele está dando a dica. Eu tenho que seguir as leis divinas. Onde estão as leis divinas? Na consciência. Então, se eu parar, eu escuto as vozes alerta da minha consciência. Se eu parar e fizer uma oração, conforme a questão 495 do Livro dos Espíritos, eu escuto as intuições do meu anjo de guarda. Ele vai relembrar as leis divinas. Então, voltando para cá. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Opa, outra lei divina, lei do mérito. Então, lei do esforço, lei do trabalho, lei do progresso, outra que ele mostra aqui, lei do mérito. Que na fala de Jesus é, cada um segundo as suas obras. E a obra é interna, a obra não externa. A externa é consequência da interna, como as plantas nos ensinam. A planta cresce de fora para dentro ou de dentro para fora? Isso mesmo, vocês pensaram que eu sei que vocês têm plantinha em casa. De dentro para fora. As raízes buscam a terra, o geotropismo, como ensinam os biófilos, e depois buscam o sol para fazer a fotossíntese. Não é isso? O heliotropismo. Então é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Assim somos todos. A obra primeiro é dentro, como foi o caso da Maria Márcia, para depois fora. Quando o espírito volta à sua vida primitiva, à vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele e vê as faltas que cometeu que são causa do seu sofrimento. É sofrimento físico que está dando a dica para a gente aqui? Não, sofrimento moral. O corpo físico nem mais existe. Foi transformado pela irmã Terra. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura então a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Procura provas análogas, aquelas pelas quais passou, lutas que creem adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores, para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição do que cometeu. Então a intuição, que é uma inteligência, é o nosso passado do nosso presente. Então, se eu hoje, Alessandro, dou muita ordem para os outros, eu sei pela intuição que outrora eu exerci um cargo que eu tinha muito poder na vida dos outros. E a vida está me convidando, D'Alessandro, no nível de 0 a 10 do orgulho, você foi programado para voltar ao mundo espiritual com 9,9 de orgulho. Essa é a sua tarefa. Mas se eu não faço meditação, por consequência eu não faço autodomínio, por consequência eu não faço autotransformação, eu venho e volto como eu saí do mundo espiritual. E aí então eu entendo a frase que estava mostrando para todos nós o Chico Xavier, ainda há pouco, que coincide da benfeitora. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Tudo bem, parei aqui, a resposta continua. Tudo bem que o esquecimento então não é total, é parcial. Então querem saber o que fizeste ontem, ensina um dos ministros de Jesus, Siddhartha Gautama, Buda. Analisa o que fazes hoje. Então a vida vai me colocar em situações que, se eu pensar, sentir, eu consigo viver como espírito normal. E como o mundo é de provas e expiações, eu vou passar pelas provas e ser aprovado, e vou passar pelas expiações e expiar, porque eu tenho livre-arbítrio. Pode ser que eu não faça isso, como a gente vai aprender agora canonado. Tudo bem? Então, quer saber qual é o teu planejamento encarnatório? Você faz essa pergunta para você mesmo. Qual é o ofício moral que eu quero esconder dos outros? É esse, a programação. Como anda o caso da Leonarda, para ser fiel aos benfeitores, Humberto de Campos, Chico Xavier e, é claro, Leonardo e Lucinda, o dela vai ser a paciência, conforme a gente vai ler daqui a pouco. Compreensível até agora ou foi muito rápido? Porque às vezes a gente se empolga quando fala daquilo que gosta. Tudo bem?
Então vamos lá. Livro Pontos e Pontos, que está nesse livro, que é um seminário que aconteceu há 10 anos atrás na Federação Espírita do Mato Grosso, Consciência Espírita, baseado num capítulo da obra de Humberto de Campos, Consciência Espírita. Tá bom? Então eu recomendo a leitura para vocês serem feitos. E, não poderia esquecer, os dedicados irmãos da Ciência da Caridade estão ofertando a essa casa o livro da Esperança. Quando o Evangelho fez 100 anos, o Evangelho fez esse ano 160, né? Quando fez 100 anos, o benfeitor Emmanuel homenageou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, presente da Ciência da Caridade para os trabalhadores da Casa Mariana. Vamos lá. Então, livro Pontos e Pontos, o capítulo Provas da Paciência. Olha só. Quando se dispôs Leonardo à nova reencarnação, Lucinda, a nobre amiga espiritual que permaneceria na esfera superior, recomendou: Leonardo, minha irmã, grandes tesouros tem conseguido você nos caminhos da vida. Suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. Pausa. Lembrando, nossa meta como encarnado é desenvolver virtudes através das leis divinas, que são 115 do livro dos Espíritos. A Lucinda está explicando a sua maneira, que já está na questão 115. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa. Pausa. Paciência é virtude? É só você, se você tem uma dificuldade, aprender o Evangelho segundo o Espiritismo. Cada instrução dos Espíritos é uma virtude que o Espírito já produz. Então vamos lá. O Emmanuel de hoje, outrora foi, isso mesmo, vocês estão pensando no que eu falo, o senador Publius Lento. Muito orgulho, não é isso? Hoje, muita humildade. Transformou o egoísmo de ontem em altruísmo. Então, por isso que ele tem a autoridade moral de escrever no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a importância do altruísmo, ou seja, o oposto do egoísmo. A Joana de Ângeles, que outrora foi Joana de Cusa no livro Boa Nova, só explicar, só para você ser fiel a Joana de Cusa. Vai lá, vocês têm um livro, tem todo mundo em casa, não tem Boa Nova? Balança sem cabeça para eu saber quem tem. Ninguém tem? Ah, mas que vergonha! Meu Deus, pessoal, invista mais em você. Tem livros tão bonitos. Eu sei que tem uns programas interessantes, sérios, mas tem muita série que não está incentivando a gente a ler, estudar. Se eu não ler, como que eu vou superar o primeiro nível de ignorância, que é o não saber? Se eu só consigo ir para o segundo nível de ignorância, não sentir, se eu primeiro superei o primeiro, não saber. Então, por isso que é não saber, não sentir, para não vivenciar. 3 etapas: saber, sentir, vivenciar. Parábola do fermento. Sou eu, é Jesus. Só estou sendo isso também. Seu atraso nesse terreno é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência pela intensificação do autodomínio. Ó, dando a dica para a gente. A frase de Jesus em Mateus 26, 41. Vigiar e orar. O Espírito está pronto, mas a cara é fraca. Questão 919 e 919 do Livro dos Espíritos. Autoconhecimento, ensina o Senhor Santo Agostinho, que é Mateus 26, 41. Autodomínio para autotransformação, que é a mensagem de Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pelos seus esforços que fazem domar suas más inclinações e sua transformação moral. Olha lá, autoconhecimento através de esforços, vai conhecer, autodomínio, qualidade, inclinações, passado no presente, e autotransformação. Então o espírita não é o perfeito. Tudo bem? Então, se eu não fizer autoconhecimento, eu não vou para o autodomínio. Se eu não fizer autodomínio, eu não me transformo, não vou para alto. E eu não vim na Terra para transformar os outros. Ninguém tem esse poder. O único que tem o poder não faz, que é Deus, onipotente. Deus onipotente, ele exerce o poder dele sobre nós. Vamos lá, para você ser participativo, para você não ficar só usando a telepatia. Não, por isso que Jesus ensina no Pai Nosso, isso mesmo, que a nossa vontade esteja em conexão com a vontade divina. Porque uma coisa é a vontade de Deus, a outra é a permissão divina, como está no Livro dos Espíritos. Deus permite que uma pessoa tire a sua própria vida, que é o autocídio ou o suicídio, permite, mas é da vontade dele? Não. Deus, sendo onisciente, sabe que a pessoa vai tirar a sua vida? Sabe. E por que permite? Porque sabe que uma hora a pessoa cansa de ser rebelde.
Porque ir para o caminho do mal cansa. Por isso o convite de Jesus que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, do Cristo Consolador. Vinde a mim quem? Os que já estão praticando bem ou os que estão cansados? Isso, é a turma da rebeldia, que parou de ser rebelde. Somos nós. É o que precisa estar encarnado. Porque se não precisava estar encarnado, estaria do outro lado. Como anjo na guarda. Tudo bem. Então a dica da Lucinda é a mesma dica do teu anjo de guarda contigo e comigo. Tá? Só estou pegando aqui um texto para ser fiel. Bom, as realizações do Espírito não são gratuitas, falou Lucinda com Leonardo. Então, de novo, é a lei do esforço, lei do trabalho, lei do progresso, lei do mérito, a cada um segundo suas obras. Mas o fulano ficou 20 anos lá do lado do Chico. Ficar do lado do Chico não quer dizer que fez o que o Chico fez. Construiu o reino de Deus dentro dele. Por isso que você vê as atitudes das pessoas que se dizem amigos do Chico totalmente oposto ao que o Chico fazia. Porque para ele ganhar fama, não é isso? Notoriedade, ele tem que dizer: o Chico me disse, que disse, que disse. Ainda mais mineiro que discreto. Não é fofoqueiro? Mas como a pessoa tem que vender livrinho, não é isso? Ele tem que ser aplaudido. Ele não está percebendo que a obra não é dele, é do Cristo. Como percebeu João Batista, quando seus discípulos se aproximaram dele, disse: devemos te seguir, ô mestre. O mestre, não sou nem digno de amarrar suas sandálias. E João foi além. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Quanta gente no movimento espírita está na frente de Jesus, quer ser holofote. E não é à toa que o movimento espírita, ou seja, nós, está tudo sofrendo obsessão. É ponta de lança da turma das trevas. Porque trevas não existe no mundo de regeneração, está sendo esvaziada. E quem é professor sabe disso. Porque recebe uma criança, às vezes, com uma autoridade nisso sobre os pais. Porque o pai e a mãe não se pensa como espírito mortal. Então não identifica no filho ou na filha ou no neto um espírito líder das trevas. Sério, pessoal, estou falando isso porque eu estou ligado à educação. E aí vai levando. Aí vai levando, uma hora, vai vir o choro e a gente não tem isso. Porque às vezes a pessoa está nas séries, na rede social para saber as curtidas. O que o fulano está fazendo como político. Se ele falhar, o problema é dele. Mas nós, como cidadãos, temos que fazer a nossa parte. Porque às vezes nenhum lixo reciclável do meu condomínio eu limpo. E eu estou preocupado com o político que está desviando milhões. Que não desvia porque ele está sendo filmado por ele mesmo, que é a consciência. Que no futuro, como ensina Manuel Filomeno de Miranda em suas obras, Secretário de Menezes, é esquizofrenia. Ou seja, a gente tem que ter muita compaixão perante as pessoas que vão para o caminho de desviar consciências. Voltando aqui para o texto, vamos lá. Belíssima mensagem aqui da Lucina para a Leonardo. Aí a Leonarda reencarna, como a gente aqui, olha só. Aí o Cristóvão, o marido, na condição de espiritualista. Pausa, primeira dica. Não é espírita. Não está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora do Espiritismo, não há salvação, está? Isso mesmo, vocês pensaram, mas estou com vergonha de falar. Fora da caridade, não há salvação. Caridade que é virtude. Olha lá, questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade ensinada por Jesus? Por que Kardec coloca verdadeiro, o adjetivo, porque ele sabia do falso? A pessoa troca a caridade por beneficência. Dar coisas materiais, isso não. Isso é um ramo da caridade. Bem, caridade material, mas caridade é um superior a isso. É a pessoa atendendo o outro. Vamos ser práticos, a Maria Massa. A pessoa batendo de madrugada na casa lá do Cosmo, ou do Alci. O Bezerra lá chegando, a esposa dele falando, isso? Sua filha está com febre e ele jurou para Deus que, como médico, tem que atender o próximo. E o mais próximo que estavam solicitando dele veio antes da filha dele, como está no livro Lindo os Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama e Victor Alac. Então a gente entende a resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, começa comigo. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Questão da caridade. Então, de novo, fora da caridade na salvação.
Aí o Cristóvão, espiritualista, proporcionava-lhe o melhor guião de assistência. No entanto, a companheira, a nonada, parecia surda a todas as advertências alusidas à conformação e tolerância. Não obstante a nobre dignidade de esposa e mãe, descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. Cessada a borrasca doméstica, lavava-se em pranto de arrependimento, reconsiderando atitudes, mas quantas vezes fosse visitada pela contrariedade ou pela tentação, quantas caía Leonardo em desespero e revolta em razão da invigilância. Pausa. Olha lá, a dica de Lázaro para todos nós, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Obediência e resignação. A obediência é o consentimento da inteligência, a resignação com o sentimento do coração. Se eu não desenvolver essas duas virtudes, eu me conecto ao meu anjo de guarda? Não. Eu sou uma pessoa desobediente e não resignada, o anjo de guarda quer me ajudar, mas não pode me ajudar, porque eu mesmo já estou fazendo bem para mim. Eu estou emitindo ódio para a vida. Deus errou comigo, acertou com todos, mas comigo, ai, coitada de mim. Mania de ser vítima. Quando chegou a minha vez, Deus se descontrolou, errou da forma. Mas percebe, isso é sério, pessoal. E quem faz atendimento espírita nas casas espíritas, não é isso? Vem a pessoa e começa. Por que o senhor está aqui? Eu estou aqui porque a minha esposa começa a falar da esposa. Não, eu estou perguntando do Senhor, não é dos outros. O senhor quer receber Jesus na sua vida? O senhor está se olhando com amor? O senhor percebe que é filho de Deus, herdeiro do universo? A pessoa, se for séria, fica. Se não for séria, vai embora. Porque está dando responsabilidade para a pessoa, enquanto que nos outros lugares, com todo respeito, fala que o outro vai resolver o problema dela. O outro que não criou o problema, que é o anjo de guarda, não é isso? E 3 pontinhos. Voltando para cá. Leonardo, com todo bondosa, não sabia trabalhar nem descansar. No serviço mantinha-se impaciente, no repouso vivia atormentado. Olha só, as dicas dele. Eu sei que você vai ler tudo, estou pulando para só chamar a atenção das virtudes, tá bom, pessoal? Tem um tempo suficiente. Aí foi indo. Vai como a gente morrer, que é o fenômeno biológico, e desencarnar, que é o fenômeno espiritual, como ensina Kardec na questão 152 dos Espíritos. Quando ela então desperta no mundo espiritual, abraçaram-se comovidas, logo que a memória de Leonardo recuperou as recordações, perguntando júbilos de amizade sincera. Questão 393. A gente acabou de ler aqui, mas eu sei que você vai ler sentindo o seu coração com o teu anjo e vivenciar. É lamentável que tenha você demorado tanto tempo na oficina, Leonardo, sem melhorar a obra. Não foi o que a Dona Maria Máxima acabou de carinhosamente fazer um alerta para todos nós? Do tempo? Como assim? Indagou a interlocutora assombrada. Refiro-me à paciência, comentou Lucinda, carinhosa. Vocês estão vendo que lá não tem juízo do lado. É tudo benfeitor e todo mundo amoroso, carinhoso. Como você, quando via que seu filho caiu e se machucou, foi lá, sobrou, vai ficar bem. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, Leonardo, você recusava apressada, recusando-me o auxílio. Tentei aquinhoar a senda com inestimáveis recursos educativos, mas infelizmente espantou-se Leonardo ao ouvir as inesperadas considerações e com inexcedível desencanto assentou triste. Que diz? Eu fui excessivamente provada. Mas não foi aprovada, explicou a amiga Sena. Pausa. Isso foi a essência da história. Eu posso estar passando por provas, mas dentro de mim, murmurando, como ensina a questão 115. Então eu não vou ser aprovado. Por quê? Pela minha consciência. Como é o caso da expiação, narrada pelo dedicado irmão Alírio de Cerqueira Filho na Federação Espírita do Mato Grosso, que tem mais de 65 anos de existência, se não me falha a memória, 68. Ele trabalha na sessão mediúnica há 42 anos, às segundas-feiras. E há 10 anos atrás, uma irmã vítima do câncer da laringe, os seus parentes colocaram ela num quartinho a dar alimentação. Mas diante da expiação que passou a irmã,
no mundo espiritual estava revoltada com os parentes. Ou seja, ela passou pela expiação, mas não expiou. Então eu posso passar por uma aprovação e não ser aprovado. Se eu não estou fazendo esse movimento, autoconhecimento, autodomínio para autotransformação. Continuando. Vivi com pobreza e dificuldade. Olha lá, muita gente, você deve conhecer. Pobre, revoltado. Como você também deve conhecer rico, ou milionário, ou humilde. Porque não está no dinheiro, está no espírito imortal. Não é o verbo ter, é o verbo ser. Ser o espírito imortal. Tudo bem. Resposta da benfeitora. Entretanto, não as aproveitou convenientemente. Experimentei muitas dores. 3 vezes em Leonarda redarguindo a benfeitora. E a benfeitora com calma. Todavia, não guardou os ensinamentos. A gente guarda os ensinamentos aonde? Na alma, isso. Eis que vos enviarei o Consolador prometido, que ficará convosco para sempre. Onde, ou seja, ele vai estar? Na nossa essência, na nossa alma. Sofri muito, mas não apenas. E porque a interlocutora emudecesse desapontada, então nesse momento, como a parábola dos 2 irmãos, a pessoa caiu em si. Isso. Aí a Lucinda, como um bom benfeitor, vai dar dica, ó. A interlocutora emudeceu desapontada, a Lucinda concluiu: Leonardo, você falhou nas provas da paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu, mas não desespere de novo. Haverá recurso para recomeçar. Que lei divina, a benfeitora terminou a frase? Lei da... Obrigado, sou mesmo que vocês estão pensando, mas está com vergonha de falar. Encarnação. Olha a bênção da reencarnação. Só que quando eu erro numa prova, o que ensinou Kardec na questão 393? A prova seguinte vai vir mais difícil, trabalhosa, porque eu perdi as oportunidades. Não é isso? Por isso o olhar amoroso da justiça das aflições que eu devo ter, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o dedicado parceiro do tempo, que é o relógio, nos aponta que eu tenho 2 minutos para completar as 21 horas no horário de Brasília, e coincide com o horário de Santos, para ser fiel aos senhores, mas principalmente fiel aos benfeitores. Vou então terminar agradecendo a paciência das senhoras, dos senhores, dos jovens, e principalmente a assistência dos benfeitores através de uma poesia. Peguei lá em casa o livro da benfeitora Maria Dolores, titulado Coração em Vida, e Nelson vai abrir uma mensagem para nós terminarmos em tom de poesia, já que o Chico gosta tanto de poesia, né? E o Chico estava aqui abrindo os nossos pensamentos e sentimentos nessa noite, nos mostrando a importância das leis divinas em nossas vidas. Obrigado. Então caiu a mensagem intitulada Poesia. E são 3. Tá? Então depois pega na biblioteca, porque eu sei que essa casa o pessoal gosta de estudar, tem na biblioteca. História de uma festa. O palacete brilha, a agitação é imensa, lâmpadas recordando opalas e rubis. São postas no jardim para serem acesas. Orquídeas multiplicam-se nas mesas. É um natalício em luz da pequena Beatriz. É no centro da festa a bela pequenina, naquele casarão feito em linhas austras. Contemplava 8 lindas primaveras para todos aqueles que a cercavam. Era sempre gentil, generosa e suave, um encanto de mundo. O dia terminava, onde o sol ainda quente. Entretanto, Beatriz, muito embora gripada, sentia-se feliz. Na ideia de abraçar muita gente, a única filha do casal Garcia parecia voar num sonho de alegria. De minuto a minuto estava a porta grande, fitava a rua em vão para todos os lados e perguntava-se ansiosa de onde estariam vindo os convidados. Quase que de improviso, ela enxerga Marcela, armada de sacola, a menina descalça e maltrapilha, que às vezes passaria pedindo esmola para ajudar o pai paralítico e só. Beatriz se intitula, de pequena vestida entraram os convidados e abraçando anuncia: vem comigo, Marcela, hoje é meu dia.
Quero que comas do meu bolo, mas ao apresentá-la à senhora Garcia, que parece manter-se de vigília nos adornos da sala, a filhinha acrescenta: mamãe, esta é Marcela, que sempre vai ao nosso educandário. Tem um papai doente e espera o nosso auxílio. Peço à senhora dar a ela um pedaço do bolo do meu aniversário. A menina, porém, escuta em desconsolo a mãezinha dizer séria e zangada: por onde foi você buscar essa garota esfarrapada? Nossa festa é de amigos, nossa casa não tem ligação com mendigos. E fitando Marcela, a dama continua: sai agora daqui, seu lugar é na rua. A menina e Andrajo saem correndo, mas Beatriz parada, sob o choque tremendo, chora desconsolada. Filha, por que você conserva essa mania? Diz com severidade a senhora Garcia. De dar tanta atenção a crianças imundas, não me hás que traga aqui pequeninas vagabundas. Pouco tempo depois a festa começava. Ante o bolo enfeitado e 8 velas pequenas, vozes erguiam felicitações, emanavam-se os palcos e as canções, e num painel de rosas e açucenas, uma orquestra vibrava. Terminada, porém, a festa linda, a família Garcia enfrenta e esperava. 9 horas da noite, cedo ainda, a pequena Beatriz havia piorado. Tinha a cabeça em fogo, o corpo em febre alta. O médico é chamado, investiga e examina, e conclui pela voz da medicina: infelizmente, ao grupo, um monstro fulminante. Vem a medicação de instante para instante. A doente piora, agita-se e delira, e pergunta à mamãe: quem chama e se retira? Ah, mamãe, eu já sei que expulsou Marcela. Quero dar de meu bolo um pedacinho a ela. Por que tenho, mamãe, tanta roupa guardada? E Marcela anda assim esfarrapada? Porque Deus não quis dar a ela o que lhe deu. A mãezinha chorando, nada responde. Mas Beatriz prossegue: eu quero ver Marcela. Servidores da casa postos à procura, de favela em favela, não acharam sinal da pequena criatura. Fim da noite, ao clarão do amanhecer, depois de rápida agonia, mal começava o novo dia, a querida Beatriz, dantes contente e forte, desfaleceu por fim ante os braços da morte. Ao ver a filha morta, a senhora Garcia gritou a soluçar: Deus de imensa bondade, eu sei que o teu amor me ampara e me perdoa. Clamando a própria dor em desespero enorme, vendo a filha na calma de quem dorme, rogo-lhe a pobre mãe a desfazer-se em pranto. Filha de minha vida, meu encanto, não te afastes de mim que te amo tanto. Quero ser humilde, ensina-me a ser boa. Não me deixes no mal, volve-me mais além. Guia-me em tua mãe na prática bem. Mas amei a Beatriz agora, sem mais dor, e sem dizer mais nada, que pudesse afastar o pesado amargor. Da mãezinha cansada, estampou sobre a face um sorriso de amor. Maria Dolores, que a paz do Cristo esteja sempre presente em nossas ações. Muita paz a todos.